tudo bom? Eu sou a Thaís e hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros da Sophie Kinsella que eu li e amei. Quem tá acompanhando o canal desde o comecinho do ano sabe que esse ano eu comecei a ler Sophie Kinsella. Eu comecei pelo livro Fiquei Com Seu Número, que eu peguei emprestado no Kindle Unlimited, então eu não tenho ele pra mostrar pra vocês. Eu gostei muito desse livro, eu tô devendo resenha basicamente desde o início do ano. Aí, nessas últimas semanas, eu li também Minha Vida Não Tão Perfeita e logo em seguida vocês escolheram Lembra de Mim como livro da TBR de setembro, eu acho. Agora que eu vi que eu mostrei Lembra de Mim ao contrário, ops. Mas enfim, Lembra de Mim foi o livro mais votado em alguma TBR. Eu amei muito os 3 livros e como eu falei que quando eu gostasse de um livro que vocês tivessem escolhido na TBR eu ia fazer um vídeo sobre ele, eu decidi pegar esses 3 livros que eu achei maravilhosos e contar pra vocês por que exatamente eu gostei de cada um deles. Eu decidi começar por Lembra de Mim, tanto porque foi meu favorito dos 3, quanto porque foi o que vocês escolheram. Lembra de Mim foi um livro que eu dei 5 estrelas e ele conta a história da Lexi, que tem 25 anos. Ela tá começando assim essa vida adulta, só que nada tá saindo do jeito que ela esperava. Ela tem um emprego que ela não gosta tanto assim, ela tá namorando um cara que ela chama de Dave Fracasso, pra vocês terem uma ideia do nível do cara, e o pai dela acabou de falecer. Aí a Lexi sai com meus amigos pra beber, pra comemorar o fim de ano e tentar esquecer essas coisas ruins que estão acontecendo na vida dela. Ela escorrega, bate a cabeça e acorda 3 anos depois no hospital com 28 anos e ela descobre que ela sofreu um acidente de carro e que ela perdeu a memória dos 25 aos 28 anos nesse intervalo dessas 2 batidas de cabeça que ela teve. Agora com 28 anos a vida da Lexi tá 1000 vezes melhor, ela é casada com um cara lindo, ela é riquíssima, ela tem tipo uma BMW, uma Mercedes, sei lá. Eu nunca sei a diferença dessas marcas porque obviamente eu não sou rica o suficiente pra ter um carro desse, infelizmente. Aí ela acha o quê? Que ela acordou no paraíso, né? Porque tudo na vida dela tá maravilhoso demais, até que ela descobre que na verdade as coisas não são tão perfeitas quanto ela acha que são. Como esse livro é da Sophie Kinsella, é óbvio que esse livro é muito engraçado, gente, sério. Tinha partes desse livro que eu gargalhava em voz alta, eu ficava tipo, não é possível. Tem muita vergonha alheia nesse livro. Mas tem umas partes também que são simplesmente hilárias, tipo o marido dela quer ajudar ela a recuperar a memória, daí ele vai lá e cria um livro sobre, tipo, como é a vida deles, como eles fazem as coisas em casa e tal. E daí tem uma sessão destinada a preliminares, e aí é tudo descrito assim certinho, o que cada um faz, qual é a ordem que as coisas têm que acontecer, como tudo na vida dela. Esse foi o livro que eu amei do começo ao fim. Quem acompanhou o vlog viu que eu comecei a ler o livro, eu fui acho que até a página 100 e poucos, aí eu fui ler um dia antes de dormir e fui dormir 7 da manhã quando eu tinha acabado esse livro. Inclusive, é um romance, uma comédia, e eu praticamente chorei no final. Eu só não chorei porque eu consegui me segurar muito bem, eu pensei, não, isso daqui é uma comédia, não é pra chorar, e daí eu consegui não chorar, mas foi difícil, assim, eu tive que ficar piscando, assim, tipo, meu Deus, Thaís, não chora, que ridícula essa situação, e daí eu me contive. Mas esse livro, ó, tem de tudo, tem um romance bonitinho, tem uma história muito engraçada e tem um final muito emocionante. Como eu já falei, eu dei 5 estrelas pra esse livro, mas eu não favoritei porque tiveram algumas coisinhas, assim, que me incomodaram um pouquinho. A primeira delas, que é uma coisa que me incomodou desde o começo, é a escrita desse livro. Eu não sei dizer se é a tradução, se é a escrita da Sophie Kinsella, se é porque é um livro um pouquinho mais antigo, e quando eu digo um pouquinho mais antigo é tipo 2004, 2005, sei lá. Mas eu achei a escrita meio truncadinha, assim, em algumas partes, e teve algumas escolhas de palavras, principalmente, que me incomodaram muito, sério. Não sei se era a gíria de 2004 e eu não lembro, se é a autora que escolheu essa palavra, se foi a tradutora que escolheu, sei lá. Teve algumas palavras que me faziam sair da leitura e ficar pensando, tipo, sério? O que tu quer dizer com isso? Foi uma coisa que me incomodou do começo ao fim, mas eu fui me acostumando assim, e também não foi uma coisa que me atrapalhou na leitura, né, tanto que eu continuei dando 5 estrelas. Outra coisa que me incomodou um pouquinho foi o romance, porque o romance demorou pra acontecer. Por um lado isso é bom, porque a história é muito mais sobre a Alex, é muito mais sobre o autoconhecimento dela, sobre amadurecimento, sobre ela perceber que a gente não precisa apressar as coisas, que a gente tem que aproveitar cada momento da vida, independente de como ele for. E eu gostei muito desse aspecto do livro, eu gostei muito de como a autora construiu toda essa questão de autoconhecimento e tal, mas eu senti muita falta do romance, porque o romance foi muito bonitinho, eu já tava torcendo muito pelos dois, sendo que o cara aparece, tipo, lá na metade do livro e nem aparece tanto assim, então se ele tivesse aparecido mais vezes, eu teria simplesmente amado demais o romance desse livro. E já que a gente já tá nessa coisa de romance, uma coisa que eu nem cheguei a comentar no vlog, porque eu só percebi depois que eu tinha terminado de ler, é que a gente não tem quase nenhuma informação sobre o par romântico dela, e isso foi outra coisa que me incomodou, tipo, ele não tem história própria, sabe, ele tá ali só pra ser o par romântico da Lexi, e isso é uma coisa que me incomoda, assim, nos livros, então esse é outro aspecto que eu acho que se a gente tivesse visto um pouco mais desse par romântico e do romance dos dois, eu teria gostado mais desse livro. E por fim, pra gente passar pro próximo livro dessa lista, outra coisa que eu acho que é importante falar é que esse livro é bem clichê. Não é um clichê ruim, é um clichê muito divertido. Eu gosto de clichê, se você não gosta de clichê, talvez você não goste desse livro. Boa parte da história é super previsível, mas é super bem construída. O que importa nesse livro, eu acho que é o jeito que a autora narra. É a Alex, a personagem principal, mas no final, de qualquer forma, eu achei surpreendente, assim, em alguns aspectos. E em outros foi muito clichê, mas em alguns foi bem surpreendente. Então, como eu já
o fato de ele ser clichê não é uma coisa que me incomoda, mas se você não gosta de clichê, talvez você se incomode com isso nesse livro. Agora ainda o segundo livro dessa lista, Minha Vida Não Tão Perfeita. Dos 3 livros, esse foi o que eu mais demorei pra ler. Quem acompanha todos os meus vlogs talvez já esteja meio cansado de ouvir falar desse livro, mas eu vou contar pra vocês, mas assim, porque eu gostei bastante de Minha Vida Não Tão Perfeita. Ai, gente, eu vou ter que olhar o nome do personagem principal, porque eu já esqueci. Ah, lembrei. É Kate. Não precisei nem achar. Esse livro conta a história da Kate, que é outra personagem que está entrando na vida adulta. Ela se mudou pra Londres, que é o sonho de vida dela, só que quando ela chega lá, ela percebe que as coisas não são exatamente como ela esperava. Ela não faz vários amigos, ela não tem essa vida badalada que todo mundo espera que vai ter em Londres. Ela tem um emprego bem mais ou menos, é numa empresa de marketing, que é o que ela quer trabalhar, mas ela não trabalha diretamente com marketing, e todos os esforços que ela faz pra sair dessa situação são totalmente em vão. Então ela fica observando a vida da chefe dela, a vida das colegas de trabalho, e fica pensando, meu Deus do céu, eu queria ter essa vida, porém não tenho. E como estamos falando de um chiclete, é óbvio que a Kate vai fazer várias escolhas ruins, as coisas vão sair do controle dela, e aí ela vai perceber que talvez a vida dos outros também não seja tão perfeita quanto ela acha que é. Vocês vão ver que uma característica que eu vou falar pros 3 livros é que eles são muito engraçados, e Minha Vida Não Tão Perfeita é hilária. Foi outro livro que eu ria sozinha em voz alta, porque acontece cada coisa assim. Esse aqui ainda tem mais vergonha alheia do que eu lembro de mim, porque, gente, acontece cada coisa com essa menina que, meu Deus do céu. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Eu não sei se eu gostei mais ou menos do que Fiquei Com Seu Número, porque eu também dei 4,5 estrelas pra Fiquei Com Seu Número, e teve coisas que eu não gostei diferentes, assim, em cada um deles. Minha maior crítica pra Minha Vida Não Tão Perfeita é que eu não achei esse livro constantemente bom, sabe? Até os 50, 60% do livro tinha picos em que o livro era muito engraçado, muito divertido, eu não queria parar de ler, e daí o livro ia afundando assim, daí tinha picos lá embaixo em que o livro era muito chato, não tava acontecendo nada, e eu ficava tipo, sério que a história vai ser assim? Vamos passar, vai acontecer alguma coisa. Daí ele ficava bom de novo, ficava ruim de novo, ficava bom de novo. Aí lá pelos 50, 60% que ele ficou bom direto, eu não consegui mais largar e terminei ele de uma vez. Eu acho que isso acontece principalmente porque eu não lembro se o livro é dividido em 2 partes, mas na minha cabeça dá pra dividir ele em 2 partes. Tem um acontecimento, acho que lá em 40% do livro, por aí, que dividem essas 2 partes do livro, e eu acho que essa primeira parte, principalmente, podia ser muito mais enxuta, assim. Tem muita coisa que acontece nessa primeira parte que não influencia no resto do livro. Eu acho que se pegasse só o final dessa primeira parte, ele seria muito melhor. E também tem alguns acontecimentos nessa segunda parte, principalmente no começo dessa segunda parte, que dava pra tirar, porque eles não influenciam em nada na história. A gente conhece um pouco mais da personagem por causa desses acontecimentos, mas nada que não dê pra fazer de outra forma, assim, que não desse pra ver em outros ângulos da história. Eu achei que acabou ficando muita encheção de linguiça sem necessidade, sabe? Outra coisa que me incomodou muito nesse livro foi o romance. Eu acho que esse livro é muito parecido em Lembra de Mim, no sentido de que o romance não é o principal foco do livro. Mas ao contrário de Lembra de Mim, eu não consegui torcer pro romance de Minha Vida Não Tão Perfeita, simplesmente porque eu não consegui me apegar ao casal. Demora tanto pra acontecer alguma coisa, e quando acontece é bem mais ou menos, assim, eles não têm aquela química que tem em Lembra de Mim. O romance desse livro tá ali basicamente só pra dizer que é uma comédia romântica. Então eu diria que o foco desse livro é a amizade, e eu acho que nesse sentido esse livro é muito bom. O desenvolvimento da amizade desse livro é muito, muito, muito bom, é muito forte, e o desenvolvimento também da personagem principal. Esse também é um livro sobre autoconhecimento, só perceber que a vida não precisa ser perfeita e que a gente precisa ter paciência pra chegar onde a gente quer. Tem que fazer as coisas da forma certa e não ver as pessoas que já chegaram lá e pensar que o caminho delas foi fácil, que a vida delas é perfeita porque elas estão lá nesse momento agora. Pra ser bem sério, eu gostei muito desse aspecto da amizade do livro, foi uma coisa que eu realmente adorei, só que eu queria que tivesse tido mais romance. Eu acho que uma coisa não tira espaço da outra, sabe? Se a gente tirasse essas partes que eu falei que são meio chatinhas, dava pra colocar uns romancezinhos ali no meio e ficava tudo muito melhor. E agora o último livro que eu queria falar pra vocês, que é Fiquei Com Seu Número, que foi o primeiro livro dela que eu li. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro e eu amei demais, demais, demais. Esse livro, eu acho que dos 3 é o que mais tem situações específicas engraçadas, assim. Esse livro dos 3 eu acho que foi o que eu mais ri, foi o que eu achei mais absurdo, assim, que eu fiquei com mais vergonha alheia. Ele já começa a história com a Pop, que é a personagem principal, perdendo o anel de noivado dela, um anel caríssimo que foi da avó, bisavó, sei lá, do noivo dela. Ela perdeu esse anel de noivado no hotel dela, passou o número dela pra todo mundo do hotel, falou, vocês me liguem se vocês acharem esse anel. Só que aí ela vai tentar usar o celular dela, vai tentar conseguir a área, e é óbvio que roubam o celular dela. Aí é claro que ela dá muita sorte, ela acha o celular na lata de lixo e ela começa a conversar com o dono desse celular através desse celular. Esse é aquele tipo de livro que tem um monte de situação absurda, que tu vê as coisas que o personagem principal faz, tu fica, não, é possível, minha filha não faz uma coisa dessas. Aí as coisas vão saindo de controle, vão se acumulando uma coisa na outra, fazendo aquela bola de neve, tu fica tipo, meu Deus do céu, filha, para, faz as coisas direito, pelo amor de Deus. Mas é claro que ela não faz, né, porque é um chiclete. Eu acho que Fiquei Com Seu Número teria sido meu livro favorito dos 3, se não fosse pelo final, porque Fiquei Com Seu Número foi o livro que eu realmente não consegui largar do começo ao fim. Eu lembro que na época eu tava com uma outra leitura que eu precisava fazer pra faculdade e eu simplesmente não conseguia ler o livro pra faculdade, porque eu não conseguia largar Fiquei Com Seu Número de tão engraçado que era. O
romance desse livro também se desenvolve de uma maneira muito melhor. Esse foi um casal que teve seu espaço no livro, eu acho que talvez seja por isso que eu também tenha gostado mais dele até o final. É um casal que já começa a torcer assim logo do começo, tu quer que tudo dê certo, eles têm uma química incrível. Só que daí chegou no final e o final foi muito cagado. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de romances, eu até gostaria de ter visto um pouco mais assim do par romântico dela ao longo do livro, mas né, nenhum livro é perfeito, então eu teria aceitado se não fosse esse final. Porque assim, ó, de resto, esse livro tem tudo. Ele tem uma protagonista muito divertida, a narrativa desse livro é muito engraçada, eu não tive nenhum problema com a escrita, a Pop é muito engraçada, as coisas que acontecem com a Pop são hilárias. Tudo do livro tava indo muito bem até chegar nesse finalzinho, mas quando eu digo final, é tipo finalzinho mesmo, assim, os últimos 2 capítulos. Eu não gostei da resolução, eu queria não ter lido esse final, eu queria poder arrancar essas páginas da minha cabeça, porque o meu final alternativo é muito melhor do que o final de verdade. Mas ainda assim, eu recomendo muito esse livro, porque de resto, esse livro tava muito, muito, muito maravilhoso mesmo, gente, sério. Eu tava amando demais, demais, demais. Então é isso, gente, que eu achei desses 3 livros maravilhosos da Sophie Kinsella. Como eu falei, eu recomendo muito, muito mesmo os 3 livros. Os 3 são muito engraçados, muito bem escritos. Eu gostei muito mesmo e eu acho que quem gosta de Cliché vai amar esses livros. Então se vocês também gostam de romances engraçados e não leram esses 3 livros, vocês precisam ler, porque eu realmente acho que vocês vão gostar muito. Se você ainda não deu like no vídeo, dá like ali embaixo, já aproveita e se inscreve no canal se você não for inscrito. As minhas redes sociais estão ali no box de informações pra vocês me seguirem se vocês quiserem. E também tem um link pra vocês comprarem esses 3 livros na Amazon ou qualquer outro livro que vocês tiverem interesse. Se vocês comprarem por esse link, vocês vão me ajudar muito, eu vou ficar muito feliz. Comentem ali embaixo o que vocês acharam desses livros, se vocês já leram, o que vocês estão esperando, se vocês ainda não leram. E por favor, me recomendem outros livros da Sophie Kinsella. Eu descobri essa autora em 2018, eu tô completamente apaixonada por ela. E eu sei que ela tem 1 zilhão de livros publicados, então eu vou adorar receber as dicas de vocês pra saber quais livros eu devo ler primeiro. Muito obrigada por terem assistido, até o próximo vídeo, tchau!